Olá, estamos aqui em mais um episódio do NijuCast, continuando a nossa temporada especial do mês da mulher. Seguimos com o apoio do nosso Café Tarrazem, um café 100% arábica, e hoje com duas mulheres incríveis do segmento do transporte, que são a Patrícia e a Thalita Costela, diretoras da transportadora Marvel. Sejam muito bem-vindas. Obrigada, Rosana, muito obrigada pelo convite, é um prazer, dividir esse momento com vocês aí, uma troca de experiência, vai ser muito legal. Obrigada, Rosana. É um prazer estar aqui com duas mulheres super poderosas aí e compartilhar um pouco da nossa história. Então, as meninas que têm uma história incrível, são tão jovens, já têm uma trajetória de muito sucesso à frente da transportadora. Então, para a gente contextualizar tudo isso, vamos começar contando um pouquinho da história da Marvel, como é que surgiu tudo isso? A transportadora que já tem 49 anos de história, Então, já é uma das maiores transportadoras do país, ainda que tão jovem, digamos assim, para a idade de uma transportadora. Então, vamos contar um pouquinho aí dessa trajetória, Paty. Então, a Marvel, 49 anos, já estamos fechando aí praticamente 5 décadas de muito trabalho. A Marvel tem uma história muito bonita, assim, onde os irmãos, começaram o negócio, meu pai, o Leoviro, meu tio Lodovino, começaram com muito trabalho. Eles sempre tiveram, essa sempre foi uma cultura muito forte dentro da empresa. Inclusive, eles começaram sendo motoristas, E aí realizaram o sonho deles, trabalharam muito, assim, não só no segmento frigorífico. Então, a Marvel, ela nasceu de outro tipo de segmento dentro do rodoviário, com veículos de ração, e aí, a partir disso, dentro do mesmo cliente, eles foram criando força para o segmento frigorificado. Hoje, a gente se torna uma empresa grande no ramo frigorificado, mas ela foi acontecendo, assim, com o tempo. Exatamente, então ela não nasceu como uma empresa de frigorificado. E a gente gosta muito, assim, de falar da história dela, de tudo que a gente conseguiu construir, porque foram coisas que aconteceram com muita dedicação, com muito esforço, a nossa família sempre teve, assim, o caráter do trabalho, sabe? Sempre foi uma coisa que a gente valorizou muito na nossa família e foi assim que a Marvel se construiu. Hoje é uma empresa que a gente admira muito, a gente tem muito orgulho de fazer parte dela. Eu acho que além do orgulho, é um sentimento de amor, justamente muito. Por vocês terem visto, o pai e o tio construir essa história. Então, como é que foi pra vocês aí, tão jovens, criança, vocês viveram isso, de fato, dentro da transporte? Então, como que foi isso, Thali? Eu estou na empresa há 10 anos, mas eu sempre comento que sou Marvel há 34 anos. Porque eu nasci dentro da Marvel, A gente, por um período, a gente morou dentro da empresa, no andar de cima da empresa. E eu, na minha época, eu nasci lá dentro. Então, para mim, o local de brincadeiras era o almoxarifado. Hoje, uma estopa cheia de graxa me remete à minha infância. Então, esse ambiente era a nossa casa, Então, isso está no nosso sangue, está dentro de nós. Então, hoje, quando a gente comenta, a gente fala que não tem sangue nas veias, a gente tem diesel nas veias, É uma coisa que vem desde criança, esse amor construído, Por mais que muitas pessoas falem que é normal, mas os homens gostarem de caminhão, homens gostarem de transporte, estava dentro da nossa casa, isso já nasceu com a gente, Então, acho que isso é o principal motivo, além do legado, de dar sequência numa empresa que nosso pai e nosso tio foram fundador, é o amor, o gosto pelo negócio, Eu acho que vocês nunca viram a Transportes, a transportadora Marvel como um trabalho. Eu acho que, na verdade, vocês viram sempre como um lar, Exato. A gente se criou lá dentro, Como a Thalita falou, então a gente viveu muito o dia a dia do negócio, assim. Brincava no meio dos caminhões, A gente cresceu vendo aquilo. Então, quando a gente fala assim, como que vocês foram parar dentro da Marvel? Como que vocês, em algum momento, escolheram participar disso tudo profissionalmente, Isso é muito simples, porque a gente nunca pensou diferente disso. A gente nunca cogitou. Eu, particularmente, assim, quando eu fui escolher, assim, eu saí da escola com 16 anos, quando eu fui escolher a minha primeira faculdade, eu pensei, assim, o que é que a Marvel precisa de mim? Eu não pensei assim, o que talvez eu goste, que linha eu quero seguir, que carreira eu quero seguir. Não, o que a Marvel precisa de mim. Eu, muito nova, então, já tinha a cabeça, esse foco. Então, eu escolhi a minha primeira faculdade, foi Ciências Contábeis, por causa da Marvel, já pensando de que forma eu poderia cooperar, com o crescimento e desenvolvimento da empresa. Aí depois eu fiz administração, comecei direito, fiz pós, fiz MBA, fiz especializações. Então sempre busquei muito, assim,
na linha de gestão, na linha administrativa, na linha que eu pudesse cooperar com tudo que eu sabia que ainda ia acontecer, né? Eu comecei muito nova dentro da empresa, comecei com 14 anos. Então, é uma carreira aí, né, mais de 2 décadas me dedicando e fazendo parte do dia a dia e colaborando com tudo, assim, sabe? Então, não existe outra coisa. Como a Thalita falou, a gente brinca muito que a gente tem diesel nas veias porque o amor que a gente sente por aquela empresa é muito grande. É um amor de verdade e tudo que a gente faz com muita paixão mesmo, né? E como a Patrícia falou, no sentido de que ela se preparou, né, para entrar dentro da empresa, sempre foi a única opção. Pra ti também foi assim, Thalita? Pra mim foi um pouco diferente, assim. Eu já fui a mais nova, a caçula, mais revoltada da família, né? Então, quando chegou a época de faculdade, eu queria morar fora. Queria sair de Chapecó, queria ir pra cidade grande. Então, eu sou formada em marketing em Curitiba. Comecei minha carreira lá. Fui pro mercado. Eu sempre gostei muito da área de criatividade, gostei muito da área de publicidade, de propaganda, e então eu entrei nesse segmento. Trabalhei 5 anos em Curitiba, me formei lá, até que chegou um momento que eu entendi que, às vezes, nem sempre a gente trabalha com o que a gente gosta. A gente tem que trabalhar com o que a gente é bom. Então eu cheguei no momento de reflexão que eu falei, poxa, eu tenho a minha família, tenho uma estrutura já consolidada, o transporte, ele corre nas minhas veias, como a gente comentou, faz parte da nossa história, da nossa vida, do nosso dia a dia. Como que eu posso usar, talvez, a criatividade, essa questão da criação dentro do nosso negócio? Então, foi uma tomada de decisão que fez um curso um pouco diferente na minha vida. Então, deixei um pouco de lado uma paixão que eu tinha para trabalhar, de fato, no que a gente precisava fazer naquele momento. Então, eu retornei para Chapecó, aí eu também comecei a me capacitar na área administrativa, gestão de negócios, gestão de empresas, entrei na Marvel, isso também já faz mais de 10 anos, então, passei por todos os setores, né, entendi um pouquinho da parte da administrativa, tanto a parte de faturamento, financeiro, operacional. A Patrícia já estava lá consolidada, foi uma mestre para mim, até hoje uma referência para essa questão de aprendizado, comportamento, gestão de pessoas, e hoje sou completamente realizada. E eu consigo colocar um pouco da minha paixão, dessa parte criativa, do marketing, dentro da empresa e também posicionar de uma forma mais efetiva o nome da Marvel no mercado. E é engraçado que a Thalita lá recalculou a rota, né, no meio do caminho aí, da vida profissional dela, e é incrível, assim, porque ela assim, é o meu braço lá dentro, sabe? Porque ela tem o dom de lidar com os problemas de uma forma diferente, assim, ela é uma pessoa muito solucionadora, então é muito bom, a gente tem uma dupla aí que uma pode contar com a outra e fazer o negócio acontecer, né? Porque é disso que a gente realmente gosta, de fazer a coisa acontecer. Eu acho que quando a gente fala do viés, assim, de tudo que a gente vem construindo, eu acho que a atração disso tudo é justamente o foco que a gente tem em resolver, em conseguir buscar a solução das coisas, sabe? Não ver o problema como um problema, mas sim como uma oportunidade de enxergar, porque eu sempre digo que o ruim é quando você não vê problema. Quando você não tem problema, quer dizer que você não está tendo a possibilidade de melhorar. Estagnou, né? Exatamente. Então, o problema não é ruim. Ele é ruim quando ele começa a se repetir e você começa a matar o mesmo leão várias vezes, né? Mas a gente vê sempre uma oportunidade em tudo e a gente cresce e aprende todo dia, né? Junto com as pessoas. A gente tem uma equipe maravilhosa conduzindo o negócio com nós lá e é isso aí. A gente tem além da paixão, a gente tem vontade de fazer a coisa acontecer e a gente faz todo dia. E eu acho que outra coisa que foi um grande diferencial na nossa carreira, graças a Deus, nossos pais sempre nos ensinaram a trabalhar muito, ter foco, ter disciplina, ter dedicação, e eu acho que esse foi o grande diferencial para construir a nossa carreira. A gente nunca teve medo do trabalho, a gente sempre fez o que precisava ser feito naquele momento, não importa o que fosse. Quão difícil fosse, né? Quão difícil fosse e em qual patamar fosse. A gente já, se for necessário transbordar uma carga, a gente tira o salto alto, coloca um tênis e vai transbordar uma carga. A gente não tem medo do trabalho. A gente faz o que precisa ser feito. A cultura da nossa família, ela é bastante voltada a esse viés, né, do trabalho. Então, a gente, os nossos pais, assim, a nossa família toda sempre teve isso muito
no sangue mesmo, e eu lembro, eu tenho cenas, assim, da gente, quando a gente era muito nova, ainda criança, que a gente via o pai indo muito cedo trabalhar, ele já batia na porta, já dava sinais, assim, né, que tem que acordar cedo e tem que sair da empresa quando o sol desce. Então, a gente já, assim, sempre foi criada de uma forma muito, muito polida para isso, assim. A gente nunca pensou em não trabalhar ou buscar outras formas de crescer, né? Então, a gente sempre soube que esse era o caminho. Então, quando a gente fala, até uma coisa que as pessoas perguntam muito, né? Como que é ser mulher ali no meio? Como que é viver esse mundo tão masculino? E eu falo assim, ó, que a gente talvez sente muito menos o reflexo disso por 2 motivos. Um, que a gente sempre teve, sempre participou. O nosso pai, indiferente de ser mulher ou homem, ele sempre trouxe a gente junto, sempre deu as oportunidades. Tudo que a gente construiu e cresceu dentro da empresa foi com o nosso trabalho. A gente nunca teve nada nesse sentido de facilidades. Porque elas são filhas, elas vão ter um caminho mais fácil. Não, nunca. Isso eu falo assim, ó, de boca aberta, que tudo que a gente construiu, tudo que a gente alcançou Vocês profissionalmente. buscaram o espaço, exatamente. Né? A gente construiu com o nosso trabalho duro, com a força de trabalho, com o nosso foco, dedicação, com as habilidades que a gente buscou, né? E as coisas foram acontecendo, assim. Mas, com certeza, os nossos pais foram, assim, os grandes responsáveis para a gente se tornar o que a gente é hoje. Assim, a gente teve sempre essa criação voltada a isso e a gente dá muito valor ao trabalho. E outra questão, né, das mulheres, eu digo assim que, quem sabe para hoje a gente chegar onde a gente tá, de talvez não sentir tanto mais esse reflexo, né, masculino ou feminino no mercado de trabalho, é porque muitas outras mulheres no passado passaram por situações que foram importantes para, quem sabe, hoje a gente construir todo esse legado que a gente construiu, onde a mulher consegue ter uma posição diferente no mercado e consegue alcançar cenários muito, muito maiores, né? Na verdade, é uma junção de forças. Eu acho que é a mulher se mostrando forte o suficiente, capacitada o suficiente para ocupar o espaço que for, e também os homens em nos dar espaço de mostrar a nossa força, né? Exatamente. Porque hoje, infelizmente, tem alguns que não querem, né? Ou não, a mulher não serve para isso, ou não vai dar conta. Então, eu acho que esse espaço, né, que, como você disse, o teu pai te dá a confiança de ocupar esse espaço também é muito importante, né? É muito importante. Como eu falei, assim, eu acho que isso é um crescimento, é uma coisa que naturalmente vai ganhando mais força com o passar das décadas aí, né? Mas, como eu disse anteriormente, eu acho que muitas mulheres passaram situações muito complicadas no passado para as coisas estarem um pouco mais, digamos assim, não digo fáceis, né? Mas elas pouco de portas abertas, um pouco né? mais alinhadas e organizadas hoje. Então, eu acho que é toda uma construção, sabe? Mas como a gente sempre teve na empresa desde muito novas, participando de tudo, então não existia a Marvel sem a gente. Então, esse crescimento também aconteceu junto e talvez por isso essa questão da mulher dentro de um ambiente tão masculino, ele tenha menos reflexo para nós. E outra coisa que eu sempre falo é que você tem que ter conhecimento do que você faz e você tem que ter postura. Você tem que saber se posicionar. Se você souber se posicionar e você tiver conhecimento daquilo que você está defendendo dentro da empresa, o resultado é inerente, exatamente, né? O resultado vem e não tem por que você ser questionada. E você tem que focar na tua questão de autoconhecimento, porque é o teu autoconhecimento que vai ajudar você a tomar as decisões do dia a dia e você vai conseguir entregar mais, trabalhar mais, sem ficar perdendo tempo preocupada com questão de rótulos. Tem que focar em você e na tua agenda. O que você quer pra tua vida, o teu propósito, e pronto, se você tiver. Isso, não tem por que você ficar sendo questionada pelo mercado, pelas pessoas, porque você é mulher, tá lá no meio de um ambiente não tão, dá esse espaço, tão masculino. né? Não dá esse espaço, não precisa dar. Porque números são inquestionáveis, né? Se você entrega, você é homem ou é mulher, enfim, não é isso que importa. O resultado, ele é único. O resultado, ele é único. Então, a gente faz a nossa parte e não dá margem para esse tipo de situação ou tipo de comentário. E se por acaso ainda houver qualquer tipo de comentário, a gente não tem dificuldade nenhuma em se posicionar, né? Justamente por isso, né? Como tivemos mulheres que construíram essa questão do respeito com muita luta para que hoje a gente consiga trabalhar de forma mais confortável, eu acho que a gente também é inspiração para uma geração que está chegando, né? Com certeza. Então, eu acho que todos os dias, por mais que a Marvel tem grande parte de
homens lá dentro, devido aos motoristas, a porcentagem é maior, a gente tem muitas líderes mulheres dentro da empresa. E eu acho que a gente serve um pouco de exemplo para essas pessoas, para essa geração que está chegando, que a gente pode ocupar qualquer tipo de cargo, né? Hoje, eu sempre falo, a gente trabalha com 2 viés, resultado e gestão. E uma coisa não pode trabalhar sem a outra. Então, a gente entrega, então a gente tem colaboradores hoje que trabalham com carinho, trabalham com amor, que vestem a camisa da empresa e fazem o resultado acontecer. Então, a gente tem esses 2 grandes viés na empresa e tendo isso, fazendo acontecer, a roda gira. E depois que a roda estiver girando, a gente não é questionada por mais nada. E muito pelo contrário, a gente é muito ovacionada. Eu ia falar, acho que é abrilhantada, né? Porque hoje a gente, em vez de a gente falar da mulher como um viés sofrido ou um viés frágil, a gente coloca a mulher num pedestal, digamos assim, né? De, tipo, mulheres estão à frente do negócio, a mulher que faz aquilo acontecer. Parece que tem um brilho um pouquinho diferente, né? Sim, tem sim, né? E aí, já que a gente falou de sucessão, vamos falar um pouquinho dessa passagem de canudo, digamos assim, né? O teu pai já te passou o canudo, depois tu já recebeu a Thalita. Como é que foi esse processo para vocês de capacitação e também de delegação, digamos assim, de uma outra geração, né? Sim. Aconteceu de uma forma bem natural na Marvel, sabe? Não teve um momento nem data marcada, foi alguma coisa que foi ganhando maturidade com o tempo. A Marvel foi uma empresa que no passado trabalhava com executivos de mercado. Chegou num momento, assim, que a família se reuniu e entendeu que era importante que a gente se posicionasse diferente e que a gente tocasse o negócio. Então, eu lembro bem que em 2010 eu me afastei um pouquinho dos trabalhos mais direcionados, né? A última área que eu estava atuando mais direcionada era o comercial, então me afastei um pouquinho e comecei a atuar mais a nível de gestão, me envolvendo mais, olhando de cima as outras áreas. E de lá para cá, as coisas foram amadurecendo, crescendo e a gente conseguiu organizar. Então, essa passagem de bastão, ela aconteceu de uma forma bem natural e eu acredito que, assim, a gente pode dizer que ela deu muito certo, porque eu trabalhei nesse processo todo muitos anos com meu pai e meu tio do lado, que foram pessoas importantíssimas, assim, para todo esse amadurecimento, né? Para que eu conseguisse chegar ainda mais longe, para que eu conseguisse conduzir, direcionar toda a empresa para o caminho que ela está hoje. E foi fundamental, assim, porque a gente aprendia muito com eles, continuam até hoje, né? Eles são 2 empreendedores com muita visão, assim, pessoas muito inteligentes, que sempre trabalharam muito bem, assim, e eu tenho muito orgulho de ter vivido todo esse processo aí dessa passagem de bastão aí que durou os últimos anos ao lado deles. Foi realmente muito positivo e foi o que ajudou a gente chegar até aqui hoje e conseguir conduzir a Marvel agora de uma forma um pouquinho diferente, mas levando pro objetivo final. E, na verdade, é um processo de sucessão, né? Como tu falou, não é uma coisa que tem data marcada, do tipo, agora eu tô saindo, te entrego e você toca o barco. Então, é uma coisa que não é de imediato, né? A gente fala muito hoje que a gente tem visto, né, uma geração muito imediatista vindo, e é uma coisa que demora tempo, que exige tempo, que requer paciência, que requer capacitação. Então, como é que foi pra ti também, Paty, receber, né, a Thalita depois de alguns anos que tu já tava à frente do negócio? Como é que tu foi aí ver tua irmã mais nova entrando no negócio, Sim. dando oportunidade, pegando confiança? Também isso requer um pouquinho de... Sim. Além do amor que a gente tem por irmã, também de profissionalismo ali, né? Sim, não, foi muito legal, assim, quando a Thalita decidiu voltar, eu fiquei muito feliz, assim, eu acolhi, e eu lembro que quando ela entrou, assim, um dos primeiros setores que eu dei a sugestão, né, dela começar a participar e conhecer, realmente foi a operação, que é o coração do negócio, e é onde ela tá até hoje, e ela, assim, faz muita diferença, assim, ela realmente, além do amor pelo negócio, assim, ela entendeu qual que era o nosso propósito e ela tem caminhado muito bem com a gente tem construído coisas maravilhosas juntas. E Thali, como é que foi pra ti esse processo, né? Eu acho que, como a Patrícia falou, o exemplo, ele arrasta, né? Então, como a gente tinha nosso pai e nosso tio lá dentro, nos mostrando o caminho, eu tinha também a Patrícia. Então, a Paty sempre foi um grande exemplo para mim. Trilhar os caminhos que ela trilhou para mim sempre foi muito importante. E quando você tem uma mentora ao teu lado, parece que as coisas ficam mais fáceis, Na mesma figura, mentora e irmã, né? Exatamente. E o engraçado é que a gente nunca teve problema com isso, né? Então, a empresa familiar, às vezes, tem essa questão da vida pessoal, a vida empresarial, né? Mas a gente nunca teve problema com isso. E eu sempre entendi que tudo que ela me falava, tudo que ela me sugeria
era o melhor para mim. Eu confiava, né? Eu confio muito nela até hoje. Então, eu baixava a cabeça e fazia. Baixava a cabeça e fazia, né? Então, se ela tá me sugerindo, eu não vou questionar. A experiência é dela. Então, eu baixava a cabeça e seguia. Logo quando eu entrei na empresa, questão de 1 ano depois, eu tinha 20 e poucos anos, ela me chamou e comentou: a gente está abrindo uma filial em São Paulo, você não é casada, você não tem filhos, então a gente sugere que você seja a melhor pessoa para conduzir a filial em São Paulo. Eu nem questionei. Por mais que venha aquele medo, poxa, vou sair de Chapecó, vou morar numa cidade gigantesca, na época, né, sem GPS, eu falei, tá bom. Porque eu sabia que o que ela estava me orientando era melhor para mim e o melhor para a empresa. Eu nunca questionei. E eu segui, e realmente foi. Então, eu confio muito na Patrícia. E eu acho que isso garante todo o resto. E é engraçado que a gente nunca teve problema com isso, mesmo como ela disse. E a gente separa muito. No dia a dia, a gente, assim, durante o trabalho, a gente esquece que a gente é irmã. A gente sabe, a gente trabalha de uma forma muito profissional e a gente sabe até onde uma vai, onde que a outra assume. E isso funciona muito, muito bem. Assim, a parte familiar a gente consegue não levar para dentro da empresa e eu acho que isso é um fator de sucesso bem importante. A empresa foi puramente familiar por muitos anos, né? E muito se fala da dificuldade, digamos assim, de uma empresa familiar e a maioria das pessoas esquecem da quantidade de benefícios que isso tem. E por mais que a gente diga que a gente esquece que é a irmã que tá ali do lado, com certeza a tua quantidade de confiança na Patrícia é porque ela é tua irmã, né? Sim. Então eu acho que, por mais que se esqueça, é completamente impossível tu, né, desassociar essa figura. O vínculo, né? O vínculo, exato, porque tu tem a tua irmã, tu tem teu pai, teu tio, que são as pessoas que tu mais confia e mais ama na vida e querendo ou não faz com que isso facilite, de uma certa forma, as tomadas de decisão. E como é que foi esse processo pra ti, Thali, de sair daqui, de assumir um desafio além de profissional, pessoal também, né? Eu sou uma pessoa movida a desafios, então tu quer me ver com sangue no olho e falar assim, viu, a gente tem um projeto novo pra você, a gente tem um desafio diferente pra ti. Então, quando a Patrícia me propôs... Daqui eu resolvo. Ir pra São Paulo, eu falei, bora, eu vou lá. Pra mim foi um grande desafio. Começar uma estrutura nova, montar uma equipe e, principalmente, hoje a Marvel, ela é consolidada em Chapecó, todo mundo conhece. Todo mundo ou conhece alguém que trabalha na Marvel. Agora, numa cidade tão grande, você ir lá, criar raízes e, principalmente, disseminar a cultura da Marvel para pessoas que nunca ouviram falar da Marvel é um grande desafio. É levar o novo, né? É levar o novo. Então, foi ali que eu entrei com sangue nos olhos, né? Porque eu vi uma oportunidade muito grande e, principalmente, levar um pouquinho do nosso legado para essas pessoas que não conhecem, né? Hoje, a gente já tem uma estrutura gigantesca, a gente tem mais de 70 pessoas trabalhando só em São Paulo e que me deixa muito realizada que essas pessoas respiram Marvel da mesma forma dos colaboradores que a gente tem aqui que trabalha há 30 anos na empresa. Então, assim, para mim é muito satisfatório ver que a gente conseguiu abrir filiais, a gente também abriu uma filial em São Borja, no Rio Grande do Sul, com o mesmo sentimento. Pessoas que vestem a camisa e que estão junto conosco no nosso propósito. Então, assim, quer colocar um desafio, é comigo mesmo, sabe? É algo que me move. Eu acho que é o meu principal motivador hoje de acordar todos os dias, é ter um desafio novo e fazer um negócio acontecer, fazendo o que for necessário para alcançar nossos objetivos. Falando agora um pouquinho dessa transição de uma empresa familiar, já que estamos em duas irmãs, né? Fiz questão de chamar o meu irmão agora, de uma empresa puramente familiar, que é a Niju, pra gente falar um pouquinho dessa transição da Marvel, de uma empresa puramente familiar para um grande grupo. Então, fiz questão de trazer o Cecílio Hans Júnior aí, diretor da Niju, para também bater um pouquinho desse papo conosco. Seja bem-vindo! Obrigado, e com certeza vim somar com esse time aí. As mulheres vão dominar o mundo, mas nós temos que também dar uma aí, né? Participar indiretamente, né, Júnior? Ultimamente os homens estão sendo pressionados que o sucesso delas está aparecendo muito e nós temos que se mexer também, né? Então não podemos ficar longe dessa turma aí para ser uma inspiração também. Claro que o grande sucesso que a gente alcança geralmente vem eu sempre falo que a oportunidade que a gente teve de ter uma gestão familiar que foi boa, deu para nós um legado que talvez nem todo mundo tenha aqui. Para nós é que a gente se acostuma com esse sucesso, porque nós estamos numa região que ela é muito empreendedora, nossos pais são trabalhadores, mas fora daqui a gente não sabe o quanto a gente é grande, né? O quanto vocês são representativas hoje, e nós um pouco nesse legado do sucesso que todo mundo, a gente também entrou
nessa parte aí. Então, e outra coisa, que nem é muito atípico eu que viajo o Brasil inteiro ver as mulheres na gestão. Mas e o que você acha disso? Eu vou te falar bem a verdade, é uma surpresa, porque é o seguinte, geralmente vai nas empresas dos outros, familiares do transporte, e você não é surpreendido pela pessoa feminina tocando isso, né? Então, essa também é uma curiosidade minha, porque o que teve com a Patrícia e até a própria Thalita, né? A gente se conhece de anos, né? E teve algum ponto dessa trajetória aí que a gente viu que vocês viraram a chave e vieram para dentro da empresa, né? E isso foi uma parte que, assim, muito surpresa para todo mundo aqui em Chapecó, porque, primeiro, gerou um desconforto, todo mundo, será que vai dar certo? E foi um negócio uma surpresa que hoje a gente nem sabe aonde vocês vão parar. Esse é lugar, né? A gente não tem limite não, hein, Júnior? Não tem. Esse que é o detalhe. Talvez o Chapecó tá ficando pequeno para vocês vão ter, né? Então isso é muito bom, porque você vê que hoje vocês podem não acreditar, mas eu quando viajo, assim, todo mundo, quando tem as mulheres pedindo como é que não é, as meninas lá tu conhece, claro, me dou bem, conheço, então acaba tendo esse questionamento, né? Então, sem querer, vocês não estão vendo, mas já são inspiração para outras pessoas, outras meninas que estão indo, porque talvez pra só mim, tenha o pai, inclusive, né? Eu acho que um dos pontos, assim, é que a gente se preparou muito para estar onde está. E a gente teve essa parte cultural, esse trabalhar forte, trabalhar duro, fazer o que precisar ser feito, junto com a parte teórica. Então, a gente se preparou muito para esse momento e a gente tem um exemplo sensacional em casa, né? Então, assim, essa questão da criação, vou te falar, que eu acho que foi 90%. Eu acho que é o diferencial, né? Sem Porque, dúvida. vamos falar um pouquinho que a gente tá... Na verdade, nós somos já a segunda geração, né? Tanto a Niju foi fundada pelo nosso pai, e a Marvel, no caso, foi fundada pelo pai e pelo tio. Então, vamos lá, uma faixa etária de idade, né? Paty tem 40, Thalita tem 34, o Júnior tem 41 e eu tenho 25. Então, a gente já tá num processo sucessório de uma segunda geração. Temos figuras absurdamente fortes, né? Nossos pais, empresários natos, a gente não tem outra opção a não ser seguir minimamente o legado. Eu acho que foi aí que tu pegou, né, Paty? De tu pegar junto e dizer, não, eu vou fazer o negócio acontecer, seja mulher, seja homem, eu vou assumir. Eu considero até que, tipo, elas, assim, elas são uma surpresa pelo fato de a gente conhecer o histórico do pai dele, porque o pai de vocês foi operacional dentro da Marvel, né? Ele é o cara que não tinha hora, não tinha horário, se precisasse pegar um pneu aqui, levar para São Paulo e fazia, todo mundo viu esse crescimento, essa ideologia do teu pai. E daí vocês foram a contraponto, né? Vocês foram pro lado da administração, Do estratégico, do né? lado estratégico e tal. Então, isso aí é uma surpresa, até porque, assim, eu com certeza até o pai de vocês ficou surpreso de aonde minhas filhas chegaram, sendo que ele foi sempre operacional, porque tu vai pegar a história dele, né? Nossa, enquanto, vamos dizer, o senhor Ludovino tocava lá, ele tocava tudo, e o que caía no colo dele era problema, era acidente, era de noite, era motorista, ele não tinha hora, não tinha local, e isso aí também dá muito combustível para vocês, porque é uma inspiração, né? O pai fez tudo que ele diz, porque pegar no operacional, não ter horário, pode não acreditar, mas o seu Leovir tem alguma história que fez vocês ter essa força dentro de vocês, né? Não, tudo começa com a paixão, né? O amor que a gente tem pelo negócio, por ter crescido ali no meio, acompanhado a trajetória do pai, do nosso tio. Então, tudo começou ali. Mas, assim, quando a gente entra na empresa, você não sabe se você vai seguir essa linha, aquela. Você tem, claro, um propósito, você sabe onde você quer chegar, mas a gente sabe que o caminho, às vezes, o rumo muda, né? Então, não dá para afirmar que lá atrás a gente saberia que hoje estaria nessa posição. Então, Eu não acho dá que não pra teve uma afirmar. virada de chave, né? Não teve uma virada, foi natural. Eu acho que, assim, a força de vontade, trabalho duro, buscar se aperfeiçoar, se qualificar, agregar habilidades que talvez você não tivesse lá no passado. Eu acho que tudo isso é uma soma, né? É uma soma. Mas eu acho que a questão de trabalho, dedicação, o dia a dia, viver o negócio, respirar o negócio, ele faz toda a diferença. É impossível alguém ficar tanto tempo numa empresa ou caminhar em direção aonde a gente caminhou se não tiver
essas questões muito fortes, né, dentro dessa pessoa. Não acredito que vá longe. Eu acho que a pessoa ela tem que gostar de trabalhar, ela tem que amar o que ela faz e tem que ter conhecimento. Então, tudo vai acontecendo junto. E eu acho que traçar novos desafios, né? A Thalita Sim. falou sobre isso antes, do quanto ela tem sangue nos olhos quando surge um desafio mas novo. aí tu pega que nem você teve uma inspiração do teu pai, né? Então é uma coisa muito legal. Mas essa tua posição forte, dedicada, a Thalita tem uma inspiração na tua irmã? Sim, mas com certeza. Eu sempre comentei muito hoje de manhã que ela é meu grande exemplo. E eu acho que o principal disso, dessa parte estratégica da gente ter desenvolvido fortemente, é que a gente sempre soube aonde a gente queria chegar. Os nossos números sempre estiveram muito claros dentro da empresa. E nossos times, nossos líderes, né, nossos coordenadores, gerentes, supervisores, as nossas metas são muito claras para eles. Então, a gente sabia muito bem aonde a gente queria chegar. Aí, o trabalho devolve, né? Baixar a cabeça e, fazer o negócio acontecer. Então, eu acho que isso traz um amadurecimento para a empresa, né? Todo mundo que está lá tem que saber exatamente para onde que a empresa está seguindo. Qual que é a meta? Para onde que a gente sai? Quais são nossos indicadores? O que eu preciso entregar? Mas eu olho também que vocês, assim, claro que vocês estão dando um sucesso legal, quebrando esses paradigmas todos, né? Mas o grupo também dá uma liberdade de olhar a mulher ter um pulso forte num cenário que não é o atípico. O transporte sempre foi dito, a mulher não é do transporte. E vocês também... Não é por quê? Isso foi criado lá atrás, né? Mas agora nós estamos criando isso. Não, eu acho que as pessoas criam o que elas querem na cabeça, certo, mas a gente nunca teve uma barreira para ser quebrada. Eu acho que o fato da mulher estar no transporte ou em qualquer outro segmento onde existam mais homens não quer dizer que ela não possa estar ali ou que ela não tenha conhecimento de causa para estar ali, que né? vocês sempre buscaram um lugar, né? Não, exatamente. Eu acho que assim, é como a gente afirmou, né? Hoje, a questão... Os números não mentem. Então, claro que você ter uma personalidade, de repente, ela ajuda, porque as pessoas são diferentes. E eu tenho uma personalidade bastante forte, eu sou uma pessoa que se posiciona muito. Então, acho que talvez isso seja um fator, né? Então, porque é importante. Mas isso não é só no transporte. Até dentro de casa, a gente tem que se posicionar, a gente tem que entender. Com certeza, porque até tu pega você, se hoje a própria Marvel tem as mulheres no volante, né? Sim. Então a estrada, tu vem naquela da coisa, a estrada é difícil, tu tá longe de casa, elas estão sozinhas. Ela, na segunda ela embarca, ela tá no Tocantins. Na quarta-feira ela tá aqui no Rio Grande do Sul. Entendeu? Então, esse negócio... sempre o que eu falo com a minha irmã também, quando eu digo lá na firma que a gente tem que criar novas lideranças, ter oportunidade, porque ninguém faz uma história sozinho. Né? Então, a gente tem que estar junto. E esse sucesso é quando 2, 3 ou 4 ou 5 pessoas conseguem ter a sinergia, né? Então, vocês veem que vocês têm uma sinergia, como eu também acho que eu e a minha irmã, a gente tem uma sinergia legal no negócio, sem nunca a gente tá tirando o lugar do outro do sucesso, entendeu? Isso que é o que é legal. O importante é que a gente tenha tudo junto, né? Sim. Então, esse negócio que eu acho que esse é o diferencial da nossa região aqui, que nós viemos da família, nós demos espaço, que nem assim, não tem, eu quero aparecer mais porque a minha irmã tá bem, não. Você olha, é um orgulho quando você tem a oportunidade de ir bem puxar. Então, aqui também é assim, tem esse negócio. E a gente falou sobre isso, né, Thalita? É. Você tava falando do quanto é necessário a gente pegar junto, né? Vocês Sim. duas, a Patrícia deu espaço pra Thalita, a Thalita ocupou seu espaço e vocês juntas cada vez vão crescendo mais, mesmo depois de ter passado por essa transição de uma empresa puramente familiar para um grande grupo, né? Nós temos personalidades bem diferentes, mas são complementares. Eu acho que isso, todo grande time de sucesso, ele tem pessoas complementares, cada uma no seu perfil. E tu fez me lembrar de uma história, Júnior. Esses dias, um amigo nosso, né, fez um comentário pro nosso pai, e eu só tava de canto de ouvido escutando, né? E ele perguntou: poxa, mas aí tu passou bastão pra Patrícia, tu mandou a Thalita pra São Paulo, no meio de tantos homens, uma transportadora, um segmento difícil e tal. E eu escutei de canto de ouvido que meu pai respondeu com uma frase assim, ele falou: elas dão conta. E foi muito engraçado, porque muitas vezes ele nunca falou isso pra nós, né? Ele deu o direcionamento e vai. Então, a gente escutar assim de canto de olho que ele sabe que ele confia no nosso trabalho é muito, muito, muito gratificante. E eu acho que isso também daqui pra frente, né? A gente formar equipes onde a gente consiga confiar, né? Hoje, a gente consegue
sair de férias, a gente consegue viajar, tem compromisso, porque o nosso time, ele roda sozinho. Então, isso também, essa questão de você formar pessoas onde você pode confiar e ter certeza que elas vão seguir o mesmo propósito que o legado trouxe lá de trás, que os fundadores trouxeram, eu acho que é essencial também. E aí vem a cultura que a gente falou, né? Do quanto a cultura da Marvel hoje é forte a ponto de você ver o nome Marvel, de só ouvir, e tu já consegue lembrar de todos os valores, do quanto o time é engajado, do quanto a equipe é forte, do quanto vocês entregam resultado. Eu acho que foi isso também, que foi um fator extremamente determinante para essa transição, né, Paty? Sim, sim. É um divisor de águas, assim, um dos pilares mais fortes que a gente carrega é a questão da nossa cultura, o nosso jeito de trabalhar, a forma das coisas acontecerem lá dentro. Hoje, o que faz diferença na Marvel, o que é o principal diferencial dela são as pessoas. A nossa gente é algo assim, fora da curva. As pessoas que estão lá, que têm esse amor que a gente tem também, o que elas entregam, assim, é sensacional. Então, as pessoas que estão no administrativo, na nossa manutenção, as pessoas que estão viajando, que são os nossos motoristas, assim, ó, essas pessoas são incríveis, elas fazem a Marvel ser o que ela é. Entende? Todo o crescimento, tudo que a gente desenhou acontece por causa dessas pessoas. Então, tem muito trabalho duro, tem muita parceria lá dentro. Não existe disputa, existe sim complementação de trabalho, né? Então, todo mundo se ajuda muito. A gente tem uma equipe realmente que é fora da curva e a gente sabe disso, a gente enxerga isso no dia a dia. Valoriza. E valoriza demais. A gente fala, né? A gente não sabe só transportar, a gente sabe muito bem cuidar de gente. Que é nosso principal negócio. Nosso principal ativo, né? Faz a roda girar. Tu vai pegar esse legado que foi construído aí de vocês olhar essa parte, assim, hoje é fundamental, porque tudo é muito igual, né? Tu compra o mesmo caminhão, de repente a mesma carreta, tem várias condições, né? E o operacional hoje faz a diferença, né? Você ter esse negócio e muito daquele propósito de quando o cliente precisa, você aparecer e resolver, né? Então, acho que isso que é legal. A gente, inclusive, esse ano, a gente está formando todos os nossos colaboradores que não têm um ensino médio. Então, assim, o quanto isso vai impactar no teu negócio? Formar os colaboradores que não tiveram a oportunidade de concluir o ensino médio? Não sei, mas vai ser diferente para ele. Talvez a gente tenha motoristas que o maior sonho da vida dele é que seus filhos se formem. Só que ele não se formou. Então, a gente coloca uma força nisso, a gente forma esse pequeno sonho que às vezes para nós no dia a dia é tão simples se formar no ensino médio, no fundamental, mas aquele cara perdeu a oportunidade porque teve que trabalhar muito cedo. Então a gente traz isso para dentro da empresa, forma esses colaboradores, entregar um diploma para um colaborador que às vezes é o sonho que ele tem para com os filhos dele, é um grande diferencial, sabe? Ele na verdade, vocês estão criando um negócio para eles que é possível para eles também, né? Sim. Porque o sucesso também é possível para eles, entendeu? Claro que em pequenos estágios, coisa e tal, assim, que eles dizem, mas essa é uma parte que é fundamental hoje, porque... É que vocês demonstram que vocês acreditam neles, né? E a gente, o Júnior, né, que vive mais lá dentro da Marvel, a gente tem um contato com os funcionários, quando a gente fala de cultura, não é porque a gente tá olhando de fora, né? É porque a gente vive isso lá dentro, a gente conversa com o funcionário e a gente vê nele o amor pela Marvel e o diesel nas veias, digamos assim. No funcionário também, acho que tu vê muito isso lá dentro também, né, Júnior? E eu acho que a cultura nossa, cada vez mais aqui da região oeste, ela é uma cultura, assim, da gente dar oportunidade, dar o crescimento, dar tudo, porque vários lugares, assim, tem muita gente que centraliza o negócio, né? E o fato de vocês estarem na gestão de não centralizar tudo e dar a oportunidade do time vencer, e isso também vem do nosso a boa cultura dos nossos pais, que passaram para nós que não é importante só ser uma pessoa, e sim todo mundo. Então, a nossa região, eu vejo que eu viajo, vou nas outras importadoras e coisa e tal, tu vê que algumas, elas estão meio linkadas ao nosso grande oeste aqui, que o sucesso, então, a gente, para nós é tudo muito normal. Mas quando tu vai fora, tu vê que quanto nós aqui, quando eu volto para Chapecó, eu sempre levo assim, poxa, olha quanto nós somos, vamos dizer assim, bem diferenciados, e a gente, para nós, é o normal. Só que tu vai fora, como tá todo mundo se perdendo, essa ponto que tu tem que passar o pai pro filho,
muitas coisas que tu vê assim que não dá certo. E daí para nós aqui tu vai vendo assim, ó, que nós estamos convivendo. É um sucesso garantido, né? Para você. Uma própria aqui em Chapecó, né? Quando o pai tá passando pro filho uma grande empresa, alguma coisa, tu vê que talvez o filho não tá preparado. E nós vivemos uma cultura que a gente... O pai nem terminou de passar, nós já estamos atuando, né? Eu acho que isso que é legal também para a história de vocês, e saber que vocês trabalharam com a oportunidade do pai junto, porque depois sozinho é muito... Né? Rosana, fica uma dica pro próximo podcast, então, convidar seu Cestílio, Leovir, Rodovino. Esse vai ser sucesso. Trazer qual que é a dica, porque eu também quero saber o que eles fizeram para eu também fazer com meu filho, tá? Mas uma coisa é certa, quando ele tiver 12, 13 anos, a primeira coisa que eu vou fazer é levar pra Marvel abastecer caminhão. É isso aí. Porque é ali que começa o gosto, né? É verdade. E esse, eu acho que talvez o gosto de vocês até foi o fato, porque talvez você está muito perto do pai de vocês, né? E o seu Leovir fez... Tu viu o operacional dele na história, vocês são uma prova viva de tudo que o pai de vocês fazia dentro ali, né? E tu sabe que outra coisa que me marca muito que é um legado desse do cuidar das pessoas. A gente é filha de motorista, né? Nosso pai começou a carreira dele como motorista. Então, hoje, a empatia que a gente tem com os nossos motoristas também é diferente. Eu sempre falo... que você gostaria que tivesse com o teu pai, né? Exatamente. Exato. A gente sabe que a logística não é uma conta exata. É um segmento extremamente desafiador. É extremamente difícil você ficar longe da tua família. Às vezes você para num posto de combustível, não tem um banheiro limpo para você tomar banho. A logística, ela é difícil. Mas como que tá o teu respaldo por trás disso? A Marvel é uma empresa que ela dá suporte para o colaborador. Então, eu acho que isso faz com que nossos motoristas trabalhem mais tranquilamente. A Marvel é uma empresa muito acolhedora, muito humanizada. Então, quando os motoristas estão nas nossas bases, ou, enfim, viajando, eles têm que se sentir amparados, né? Então, tive um problema no caminhão, um problema de manutenção, a empresa está lá. Tá lá para dar todo o suporte para ele. E outra coisa, essa questão do acolhimento, nas nossas bases, o motorista ele tem que se sentir confortável, ele tem que se sentir Valorizado. em casa e valorizado. Então, eu tenho muito orgulho de falar que eu sou filha de motorista, e quando eu crio essa conexão com os nossos motoristas, eu me coloco à disposição deles para fazer o que for possível ou impossível para tornar o trabalho deles mais agradável. Então, a logística, ela é complicada, mas a gente está aqui à disposição para fazer o que precisa ser feito para que eles rodem tranquilamente e levem, né, o legado deles para casa. E eu tenho certeza que os filhos dele também têm muito orgulho do pai estar na estrada movimentando o país, né? Que hoje os caminhoneiros que movem o nosso país. E o que você diz, né? Rodam, né? Porque a Marvel, ela atua agora internacionalmente. Então, o motorista hoje, ele tá aqui, tá calor, ele tá no Chile, tá frio. Ele tem vários desafios, né? Quando vocês falam de estar parado, é até bom, assim, porque quem tem em casa não vê também que esse negócio, o trabalho que faz no dia a dia de você estar longe, porque de vez em quando eles estão 3, 4 mil em outro país, outra língua, e você está tudo prontinho para ele chegar lá e ser mais rápido, mais ágil, tudo dá certo, isso aí também conta muito. Eu ia falar, né, Paty, né? o que a gente tá falando dos diferenciais da Marvel, né? Quais são aí as dificuldades que a Marvel identifica e transforma numa coisa que deixa a cultura de vocês ainda mais forte, que entrega tanto resultado, né? O que acontece? A logística, ela tem sido uma coisa muito improdutiva e cada vez a improdutividade tem sido um grande desafio para as transportadoras e para todo o cenário da logística em si, né? Burocracia, situações pontuais, que seja na coleta, na entrega, na fronteira, situações de estruturas das estradas, muita coisa faz com que o transporte se torne improdutivo, trazendo um grande desafio. Então, a grande questão, assim, para você fazer isso virar eficiência, é você ter um olhar muito clínico no detalhe para a eficiência. Então, a gente olha isso muito no detalhe, o controle da operação, assim, a nossa torre de controle operacional é o ponto alto da empresa na questão de acompanhamento, de gestão. Então, a gente tem gente muito boa cuidando disso para fazer o negócio acontecer. Porque é ali que está o segredo do negócio, né? É você conseguir fazer o que é improdutivo se tornar produtivo, mesmo perante todos os desafios que a gente enxerga muitas vezes. O problema não está nem na nossa mão, ele está
é uma situação que um cliente precisa resolver ou é um órgão que precisa resolver, às vezes a coisa não está na nossa mão, né? Então, o controle de eficiência é um pilar muito forte. A questão de análise de custos, né? Você entender dos teus números, assim, muito. Você tem que saber o que está acontecendo e o que você precisa fazer. Então, a questão de gestão, de controladoria, também é um segundo pilar, que é um divisor de águas, assim, para fazer o negócio dar certo. Então, eu sempre digo que a controladoria é a maturidade que toda empresa precisa alcançar. Então, às vezes, existem empresas menores, maiores, assim. A gente sabe que as menores, às vezes, não têm uma controladoria tão organizada. Às vezes, a controladoria até é externa, né? Mas isso é uma coisa que precisa, sabe? Essa maturidade toda empresa precisa alcançar. A hora que ela alcançar, ela consegue atingir índices muito diferentes e o crescimento em escala vem consequentemente. A gente tem falado do quão grande é a Marvel. Vamos colocar um pouquinho de números aí para o pessoal sentir hoje quantos colaboradores são? Hoje já passou de 1.500 colaboradores. Então, a Marvel... E quantos caminhões rodando na estrada? Também. A gente já passou de 1.200 veículos, mas a esteira aí de crescimento dos próximos anos, ela tá bem intensa, então esse número vai crescer bastante. Poxa, é gente, né? Você tem que... vocês têm que... quando tu fala 1.500 colaboradores, você não imagina quanto tem em casa, né? Então, praticamente 5.000 pessoas estão dependendo do sucesso do que é o legado da empresa, né? Então, isso também gera, como é que eu vou dizer assim, uma torcida do sucesso, porque em casa seu pai vai bem e consegue trazer mais coisas para dentro de casa para impactar na família. Não, com certeza, a gente sabe que é uma responsabilidade, né? E é um trabalho sustentável, porque para o crescimento sustentável da empresa acontecer, a pessoa que está trabalhando lá, ela tem que também ter esse crescimento sustentável, tem que estar legal, positivo, bom para os dois lados, né? E aí não tem como dar errado. Porque tu pega assim, o pai vai levando informação, que é legal, a filha tá vindo bem, tu vai dando sonhos nos nossos filhos deles, pai, talvez eu quero trabalhar na Marvel, ali na Niju, de vez em quando tu é surpreendida, né? O meu filho quer vir aqui porque ele tem um sonho de trabalhar na Niju. Quando a gente se sente isso aí, é legal, né? Uma realização, diz assim, uma criança já tem um sonho de trabalhar na Niju, então imagina num caminhão, que hoje é um sonho, porque o caminhão, diferente dos anos atrás, ele evoluiu também, todo mundo. Então, ficou um negócio assim mais atrativo para ter a pessoa, porque ele tem uma interatividade. Hoje você também tem a parte do celular e o WhatsApp, tu tá perto da família, porque tu conversa bem. No passado, sim, disputava, né? O cliente de o pai de vocês ficava longe, era complicado ter comunicação. Hoje, então esses sonhos assim de trazer até pai para filho, ou esposo, que vem assim, então eu acho que isso condiz do que a empresa passa para o funcionário. Né? E eu acho que hoje o nosso maior desafio, nem tanto pela nossa grandiosidade, mas pela complexidade do nosso trabalho, né? A gente fala, né? A gente não é uma transportadora que carrega de Cordeirópolis para Araras, né? A gente não faz 100, 200 quilômetros. Nós se especializamos na longuíssima distância. Então, o Mercosul, ele é desafiador por essa questão de clima. Nossos motoristas, assim, passam por tempestade de areia no deserto do Atacama. Passam pela rota do fim do mundo com, né, temperaturas negativas. Tem que acorrentar os pneus para conseguir viajar com... né, estradas cobertas de neve, então a gente faz um trabalho bem difícil, né? A temperatura controlada, né? Por isso que a gente tem que ter fornecedores sempre muito qualificados para entregar implementos sempre de alta qualidade, para que a gente possa garantir, né? A gente tem produtos que a gente transporta que o prazo de validade é menos de 20 dias para o consumidor final. Então, a estratégia de fazer uma logística que aquele produto chegue na ponta, com a qualidade devida, né? Com transporte seguro. Então, o motorista ele sai do sul do Chile, entrega uma carga no Recife com um produto tão delicado. Então, assim, esse trabalho ele é extremamente complexo, né? E depois é o seguinte, eu vejo muito que os países também fora do Brasil, que o crescimento da parte alimentícia é muito fraco. Então, cada vez mais eles vão depender do Brasil, né? Para comer, sim. Entendeu? Então, essa parte, o que acontece? Cada vez mais os caminhões vão ir mais longe, levando mais coisa. Então, isso é uma parte que também desafia
nós brasileiros, porque o transporte dessa parte também ficou para o Brasil. Tu pega fora do Brasil, não tem transportadores que conseguem fazer esse trabalho que a gente faz aqui no Brasil. Então, hoje o Brasil tem praticamente um abastecedor desses outros países no Exato, segmento alimentício, né? Exato, então hoje a gente tem um papel muito importante, né? Então, que nem tu fala, quando tu vai fora e tem que levar comida e coisa e tal, tu tá levando uma oportunidade que nem assim, se não chegar, o que eu vou ter? Esse é um negócio que tu pega nos países, porque eles não se desenvolveram. E o Brasil tem essa cultura ainda, que hoje, vamos dizer assim, no hemisfério sul, se quebrar a cadeia alimentícia do Brasil, nós levamos quantos países, né? Então, Exato, o país é muito rico, né? Muito produtivo nesse sentido. E a gente sempre comenta que tudo que a gente tem dentro da nossa geladeira, de alguma forma, passou por um caminhão da Marvel. Exato. Então, é um olhar que às vezes a gente não para pensar, mas exatamente, abriu o geladeiro, o que está lá dentro, de alguma forma, algum dia passou pela Marvel. Eu tenho essa perspectiva da Niju, né? O que a Niju levou aqui. E é engraçado que às vezes as pessoas não têm essa consciência, mas eles sentiram um pouco desse gostinho. E na greve dos caminhoneiros. Também. Né? Também. Então, a gente ficou ali uma semana, um pouco mais com essa questão da greve dos caminhoneiros, e isso impactou na vida de todo mundo. Todo mundo, é verdade. Da produção, no trabalho das pessoas, no dia a dia das pessoas. Então, assim, a gente já tem um orgulho danado no nosso negócio e das nossas pessoas. Sim. Então, eu também tenho um pouco desse desafio, assim, de compartilhar para todo mundo a importância do transporte e a importância dos nossos motoristas. Eu sempre falo, e vindo um legado do que o pai passou para nós, assim, que nós não temos propagandas via Brasil em redes, que nem no passado, em TVs, coisa e tal. A gente investia o que no motorista, caixa de rancho, com fogareiro embutido, hoje a gente bota uma caixa a mais, que vocês colocam. Por quê? Porque aquela empatia que ele tem por saber que ia ter uma empresa pensando neles. É assim que a gente pensa nisso, A gente quer um outdoor ambulante, né? Porque eles precisam, na verdade. E outra coisa, o fato que nem tu falou, citou antes ali das estradas, não ter o posto de combustível. Uma estrutura, né? E de vez em quando também eu viajo, faço as rotas deles ali, tu vê, poxa, como é que ninguém pensa? Será que nós somos tão, né? Daí a empresa pensa, a indústria pensa, tipo, então pelo menos eles têm que ter um pouquinho de olhar para nós e dizer assim, pô, eu vou ficar aqui, não vou trocar de empresa por 100, 200 reais, porque lá eles não pensam em motorista, que nem nós pensamos. Então, essa visão que nós vamos criando para eles, eles também vão valorizando. É uma cultura que a gente pode disseminar, né, como sociedade em si, porque eu lembro na época da pandemia, agora que tu falou da greve dos caminhoneiros, a gente era constantemente fiscalizado, porque a maioria das pessoas achavam um absurdo a Niju estar aberta na época da pandemia. Sim. Então a gente falava o quanto eles não identificam de fato a nossa importância, porque a gente estava lá trabalhando porque o nosso produto ia levar alimento, o nosso produto ia levar medicamento. A gente precisava trabalhar, não era uma opção de querer ou não. E é exatamente isso que os motoristas exercem, né? Eles não têm uma opção de, não vou seguir. Hoje eu não quero trabalhar, hoje eu não vou andar. E daí? O quanto isso impacta como sociedade? E tu sabe que essa virada de chave na pandemia, a Patrícia, ela foi muito rápida, muito estratégica, porque a gente tinha horas para definir o curso da operação, né? Então, a gente teve que ter uma resposta muito rápida. E certeira, né? Certeira e dar o exemplo. Eu estava grávida na pandemia. Então, essa questão, né, todo mundo em casa, dificuldades, com medos, com receio. Só que nossa operação, ela tinha que rodar. Nossos motoristas tinham que ir para a estrada. A gente tinha que levar alimento nas pontas, a gente tinha que levar material de higiene, a gente tinha que trabalhar. E eu nunca esqueço, assim, eu tava lá com 3 máscaras na cara, grávida lá, 7, 8 meses, já no fim da gestação. E eu fui para Marvel todos os dias, claro, sempre me protegendo, mas eu tinha que dar o exemplo, eu tinha que estar lá para olhar no olho do meu motorista e falar assim, eu preciso que você siga. Então, é um pouco do exemplo, sabe? A gente tem muito isso na empresa. Então, quando a gente faz a gestão, o viés do exemplo, ele é muito forte. Então, tu não é também questionada por isso, porque tu tá de mão dada com o teu colaborador. Então, vamos junto por esse caminho. Eu tô contigo. E dá liberdade para ele, dá a oportunidade dele escolher se ele vai desempenhar um bom papel ou um mau papel. Sempre falam, né, Júlia? Nós estamos te dando a oportunidade. Tu escolhe se tu vai fazer tua história de sucesso ou tua história de que tu tem que ver. E é muito que eu falo e digo muito,
para todo mundo que, independente da empresa, o colaborador ele precisa fazer um bom papel para ele ter uma história bonita, ou na Niju, ou na Marvel, ou na outra transportadora, e assim vai. Em algum lugar ele vai ter que escolher trabalhar bem. E por que ele não pode escolher, entendeu, a Niju ou a Marvel? Por que tem que ir para outra? Tu tem que olhar as diretrizes do que a empresa está preparando para você, olhando para o futuro, se preocupando com você, que nem tu tá na estrada, tu tá pensando que tu tá sozinho, mas tem o rastreador, tem quem tá precisando da carga, quem embarcou. É toda uma cadeia envolvida, todo né? Mundo, tu não tá sozinho mais, isso que é o legado. Então, eu acho que também os motoristas, hoje, eles têm que ter esse impacto de eles evoluir também no quesito que eles precisam ser comprometidos e tudo mais, porque tem muitos lugares que soltam eles a Deus dará, e tem outros lugares que eles não se sujam mais, eles Sim. têm um respaldo, a hora que deu alguma coisa eles já têm Uma resposta rápida, resposta Sim, rápida. sim, a gente sabe que o dia a dia deles não é nada fácil, assim, é bastante desafio, e a gente sabe a responsabilidade que a gente tem com isso e que a gente precisa fazer a nossa parte. Então, a gente pensa muito, nem sempre a gente fazendo a nossa parte vai chegar lá na ponta no motorista da forma, talvez, que ele idealizou, Sim. porque a gente sabe que muitas decisões não dependem só da transportadora. O caminho entre a transportadora e o trabalho do dia a dia do motorista tem uma cadeia logística ali no meio, como eu falei antes, a questão de fronteira, a questão de cliente, de normas, regras que precisam acontecer. Então, às vezes, nem sempre tudo chega lindo e maravilhoso como a gente projetou. Mas uma coisa a gente pode falar. Nós duas e as pessoas que a gente confia, que é a nossa gente que está trabalhando todo dia com a gente busca fazer a nossa parte. Então, a gente se esforça muito para que chegue lá na ponta da melhor forma possível para ele. Então, esse impacto do problema, do desafio para eles tem que ser o menor possível. E a gente trabalha muito pensando nisso. Claro, nem sempre vai acontecer como a gente projetou, porque não depende só da gente, mas a nossa parte a gente faz o tempo todo, assim, e a tendência é que a gente siga fazendo cada vez melhor para buscar esse conforto para eles, para a família deles, que está em casa esperando, né? Falando agora um pouquinho dessa parte, dessa história de sucesso que vocês construíram, que a gente tem muito falado do transporte, do sucesso que é a Marvel hoje, falando um pouquinho agora da Patrícia e da Thalita, qual é esse sentimento hoje de ver uma história de sucesso que foi consolidada, já é consolidada? A Patrícia de 15 anos atrás, 10 anos atrás, imaginava que chegaria aqui. Qual é o sentimento também em relação ao teu pai, né, que te preparou e confiou a você esse legado? O pai, um valor muito, muito presente nele é a humildade, né? Então, esse é um valor que a gente leva com a gente, assim, quando a gente fala, assim, do crescimento da empresa, do tamanho dela, a gente sempre tentou trabalhar de uma forma humilde, assim, conhecendo os nossos pontos fracos, fortes, buscando melhorar naquilo que a gente não era bom, e isso foi acontecendo, a eficiência a gente foi ganhando, né, a gente foi ganhando tamanho, escala, a gente chegou nesse tamanho, vai continuar crescendo, com muito trabalho, dedicação, esforço, parceria com as pessoas que estão no dia a dia lutando com a gente. Então, assim, olhar para trás e pensar assim, será que lá atrás eu enxergaria um desenho desse para hoje? Acho que não, acho que só que as coisas acontecem assim, de forma natural, né? Então, quando você tem trabalho, dedicação e você tem um propósito, a coisa lá só vai, né? É a oportunidade que teve, exatamente. Ali, você estava preparado para pegar, né? E assim, sempre com muita humildade, sabe, Júnior? Eu acho que a gente tem que entender o nosso papel e saber que as coisas se constroem não só com as nossas mãos, a gente depende de muita gente, né? Do trabalho de todo mundo, e é uma parceria, e é isso que a gente faz. E depois eu sempre falo também que o sucesso é muito fácil a pessoa olhar, mas não ver o que a gente passa para estar que nem eu falo, a gente está num momento bom, coisa, mas ali atrás, quando a gente teve, talvez, será que todo mundo ia ter o mesmo comportamento que a gente teve, de se unir, de estar junto, de um puxar, um dia desanimava, outro puxava, entendeu? Então, assim, várias pessoas vêm também contra o sucesso, né? Eles vêm querendo, assim, agora você manda uma mulher, uma menina nova, não sei o quê. Então, tu fica nesse quesito, assim, que tu vê que as pessoas trabalham um pouco contra para tentar ofuscar a tua realização do que o teu trabalho está dando impacto, entendeu? Então, eu acho que esse negócio da gente
ter essa consciência de que a gente não desiste também é uma característica. A resiliência, né? Exatamente, a palavra E que não é certa que eu ia imediato, a dizer, gente né? falou sobre isso antes, né? Do quanto o sucesso requer paciência, que a dedicação não é uma coisa que acontece do dia pra noite, né? A gente tá falando de uma transportadora que tem 49 anos de história. Sim, Então, assim, é uma história de sucesso construída há 49 anos, né? exatamente. Começou de uma forma pequena e que hoje gera um sentimento de orgulho muito grande pra você. É, né? e o sucesso é uma coisa assim que é relativo. Às vezes o que é sucesso pra você não é sucesso pro outro, né? Cada um enxerga de uma forma, tanto que é uma palavra que a gente costuma até nem usar no dia a dia, porque assim, a gente sabe que com humildade, trabalho e dedicação, a gente constrói as coisas e a gente chega naturalmente em alguns objetivos, né, que a gente, de certa forma, tem que ir desenhando com o passar dos anos, assim, sempre focado muito na nossa missão, visão, nos nossos valores, nossa crença e principalmente na nossa cultura e no nosso jeito de trabalhar. E depois o que acontece, que nem tu diz os 49 anos, tu vê as histórias, porque tu começar como eles pegaram lá atrás, 50, né? Esses dias também eu fui num outro cliente nosso lá, que é o Tosco, que eles comemoraram 95 anos do Patriarca, né? Daí, falar que ele chegou em Chapecó em 1940, eu não consigo entender como é que em 1940 era, gente, né? Daí eu queria entender, tipo assim, como é que 49 anos atrás o seu Lodovino e o seu Leovir, que conversa eles tiveram, para dizer assim, vamos fazer uma transportadora, vamos botar um caminhão e ir longe naquela época, sem a gente saber, que nem que estrada de direito repente eles tinha. conversaram, né? O seu Lodovino não sabe como eles fizeram assim, mas de repente o seu Lodovino, eu arrumo a carga, seu Leovir, tu vai pra estrada, vamos lá que nós vamos pegar Mas eu junto acho que nós nem dois. eles imaginavam, né? O que a Marvel ia se tornar, né? Mas eu acho que um viés que eles tinham muito forte é trabalhar. Fazer acontecer, acordar todos os dias e fazer acontecer. Porque E o resto foi uma consequência, né? essa união de vocês duas, assim, duas irmãs também, vocês percebem que a conjuntura do pai do seu Leovir e do seu Lodovino, né? Sim. Eles tiveram essa mesma conjuntura lá atrás, agora vocês estão tendo agora. Então é um viés, assim, que a gente vai pegando daqui um pouco lá na frente, você Dois tá filhos, de né? 2 filhos, né? Talvez em outra coisa, na Marvel, ou a oportunidade que tiver vir, né? Então esse é um negócio que tu vê assim, nossa, de lá de trás, e outra coisa, 49 anos já superou a nossa idade, né? Você vê o que é, onde tá, então várias barreiras que você vai, então, a gente já chegou em 1.200 caminhão, mas para chegar no 20 foi sofrido, depois Com no certeza, 50, com certeza. então é uma coisa Só que tu eles vê, sabem, né, como que foi, assim, realmente simples não foi, mas eles conseguiram, né, com muito trabalho. Chegar E onde eu acho que um chegaram. outro viés também super importante é o foco no cliente, né? O que o cliente precisa? Como que a gente pode atender ele da melhor forma possível, né? Transportadoras hoje, a gente tem muitas no mercado, qual que vai ser o nosso diferencial para atender o nosso cliente da melhor forma possível, né? E é um pouquinho da relação da Niju também com a Marvel, né? O que eles precisam. Então, entender um pouco da dor do cliente, conhecer o negócio dele, para que daí sim a gente possa desenvolver um atendimento personalizado, exclusivo para o que o cliente precisa, né? E depois eu vejo também vocês lá dentro, que vocês também têm a parte de valorizar um pouquinho o conhecimento das pessoas que estão anos com vocês, né? Eu vi que vocês trocam ideia e aparece, escutam bastante lá, o Tibola e tudo mais, então essa parte, eu também faço muito assim na Niju, quando deu um problema lá, eu vou lá escutar tudo que está aqui no dia a dia, o que tu acha, o que tu diz, daí eu consigo levar a resposta lá, mas eu tive uma base lá dentro, então essa parte que de vez em quando nós não tem gente que não dá oportunidade, eu não posso escutar o que o cara diz, tá louco, o que o cara diz é o que a gente precisa para resolver o problema, né? Então, não pode ser diferente, a empresa se constrói assim. É a excelência do atendimento ao cliente, né? Porque hoje todo mundo diz, eu faço o mínimo. O mínimo todo mundo tá fazendo. O que eu posso fazer a mais para entregar a melhor solução, para entregar o melhor produto? Vocês são uma transportadora. O mínimo que a gente tem que fazer é entregar a melhor carreta do mercado para vocês. Porque o Júnior, eu escuto muito isso do Júnior, é aí que tu ganha o dinheiro. É aí que a gente ganha a venda e é o mínimo que a gente pode fazer. Não é entregar um atendimento ruim. Se precisar, a gente vai lá, a gente troca ideia, a gente muda o produto. A nossa maior função hoje é atender o nosso cliente da melhor forma possível, né?
E depois o que acontece? Entender o que vocês estão pensando para frente. É logo que a gente fala que nós estamos vendo um podcast, queira ou não queira, a gente está trocando experiências, porque o que acontece? A gente, eu e a Patrícia, pelo menos, a gente lá de trás, a Thalita era pequenininha, então a gente imaginava que ia chegar aqui de jeito nenhum. Nunca. Mas a gente teve uma oportunidade, Uma base. que outra coisa, quantos tiveram oportunidade não pegaram, né? Então esse é o negócio, até porque eu penso o seguinte, eu olho para vocês assim, como é que é o marido em casa? Agora você está falando do negócio das mulheres assim, porque queira ou não queira, vocês jogam uma pressão do sucesso de vocês em cima de quem está do lado As figuras deles. masculinas que lutem, né? Os homens aí. Eu queria ser, eu também, claro, a minha também lá em casa é administrador e trabalhador, como eu vejo, entendeu? Então, o marido também em casa, esse negócio que nós estamos no mês das mulheres. Ele tem que se puxar. E a gente até falou de quantas funções a gente concilia, né? As duas são mães, são empresárias, quanta vida extra profissional uma mulher tem, né? Exatamente, a gente tem que se organizar com tudo, né? Fazer acontecer, assim, sempre tempo de qualidade com a família também, é uma coisa que a gente, né, tenta prezar bastante no dia a dia, assim, mas as coisas acontecem, né? Eu acho que a gente precisa, pra gente fazer tudo certo em casa, a gente precisa conseguir estar bem no trabalho e vice-versa, né? Pra fazer bem no trabalho tem que estar bem em casa, então é importante que as coisas andem junto e que quem tá em casa esperando entenda, respeite, né? E siga junto. Porque a mulher se fortalecendo, os homens se fortalecem e a sociedade como um todo se fortalece junto, né? A gente falou muito do nosso pai, né? Que foi nosso grande exemplo, nossa força de trabalho. Mas tudo isso aconteceu porque nossa mãe estava em casa, né? Sim, exatamente. Cuidando do lar, criando Dos nós filhos. 3. Então, a gente teve uma base de mãe e pai muito forte. Então, isso foi o grande diferencial. Enquanto o pai estava na estrada, ela estava com nós lá, nos criando, nos dando exemplo. Porque Quanto é necessário gente, quanto é necessário. isso é legal, né? A gente estamos no mês das mulheres, a gente falou bastante do teu pai, né? Mas, calma, vamos falar também a tua mãe, a realização dela com as duas meninas. Nossa, onde é que as minhas meninas chegaram, gente, né? Então, isso é um lugar, assim, de orgulho para ela que tu vai, porque a figura da mulher agora que ela tá tomando essa proporção gigantesca, A gente fala, né? na verdade, de uma proporção profissional da mulher, agora a gente tá falando, mas a mulher, ainda que não realizada, digamos assim, profissionalmente, com uma posição forte de trabalho, ela sempre foi importante, né? Seja como amparo, seja como cuidado, seja como carinho, né? Essa questão do teu pai sair como motorista, mas ter pra onde voltar, ter a comida em casa esperando, ter a roupa limpa. A mulher sempre foi uma figura forte, né? Agora a gente tem esse boom desse profissional, que também acaba jogando uma carguinha de responsabilidade nos homens, que sempre foram o braçal, digamos assim. E a gente tem se fortificado em todos os aspectos das nossas vidas, né? Mas o homem, eu vejo por mim, assim, eu acho que quando a mulher está tendo esse sucesso todo e você tem em casa uma mulher que tem um sucesso fora, assim, só agrega a escolha da pessoa, né? É orgulho, né? Olha só. Eu lá em casa, eu penso assim, né? Minha mulher tem a loja lá, empresária, batalhadora, eu olho, eu escolhi muito bem, né? Então, foi assertivo. Porque tem homens que querem assim, não, a minha mulher não pode ter mais sucesso que eu, né? Então, eu não tenho esse negócio. Eu, cada vez mais que tiver sucesso, que nem eu puxo a minha irmã, se chegar ao ponto de que nem eu olho para ela, tomara que tu já vai bem na parte do tributário. Eu já diz, ó, a presidência, o pai tá esperando a vaga lá tua, eu não tô me vendo, deixei eu aqui nas vendas. Então esse que é o negócio que eu acho que o homem tem que também ter, claro, a gente tem que todo mundo se valorizar, mas a gente não tem muito não tem que ter uma competição, né? Eu acho que isso, né? A gente, exatamente o que a gente falou antes, né? É da mulher se capacitar para ocupar o seu espaço e do homem também dar o espaço para ela ocupar, né? Que na verdade Claro, porque ele também precisa se capacitar para ocupar o espaço dele, né? Exato, porque outra coisa que tu tem que pegar, eu levo na questão da competência, né? Não interessa se é homem ou mulher, se fez o negócio certo, tá realizado, entendeu? Entregou claro o que resultado, né? hoje tu vê que a mulher é mais delicada, a mulher é mais preparada, entendeu? E eu vejo por mim, eu tento me preparar mais para ir falar e tal, porque eu sei que ela é organizada, ela vai me questionar. O sarrafo tá alto. Tá alto, exatamente. Então, eu acho que o pessoal tem que entender porque tu imagina, vocês estão lá, 1.500 pessoas, queira ou não queira, as duas mulheres estão sendo
muito gerenciada por duas mulheres, entendeu? Então o cara também que vai levar, se ele fica, essa mulher só me manda não sei o que, tu acaba, não. E tu pega, tu imagina, vamos dizer assim, a questão do quem tá mais ali, o Tibola, vamos dizer, a vida inteira que o seu ouvir, de repente, pô, agora eu tenho que entender o que a Patrícia quer. Então esse negócio assim dele entender que estão olhando o negócio certo, não interessa se vem de um homem, se interessa se vem de mulher. Então esse sucesso das mulheres, assim, que tu vai, assim, o homem entender que elas também são importantes, é muito, que nem vou dizer assim, não é muito para todo mundo, né? Ainda parabéns, mais Júnior, você vai longe, parabéns! Não, mas eu acho que a gente tem que dar oportunidade. Mas isso é real, porque a gente falou antes da necessidade da Patrícia, né, ceder o espaço pra Thalita, e a Thalita pegar a confiança da Patrícia. Eu acho que é muito que eu e o Júnior temos também, sabe? O espelho que tu tem da Patrícia é o espelho que eu tenho do Júnior. E mesmo que vocês, né, são duas mulheres, eu também vejo o quanto ele me dá espaço, do quanto, apesar de eu ser tão nova, tenho 25 anos, ele escuta o que eu tenho pra falar, no que eu sou boa, e vice-versa, né? A gente falou o quanto é impossível tu desassociar a figura do irmão, né? Dentro da empresa a gente fala de trabalho, a gente fala de trabalho. Mas quando tu sabe que é a pessoa que tu mais confia no mundo, tu não dá brechas para questionamento. A Thalita falou sobre isso antes, né? A Patrícia é minha mentora e o que ela fala tá falado. É o que a gente tem também dentro da Niju. E essa relação de irmão, querendo ou não, se solidifica e se fortifica. Eu acho que é realmente esse viés da empresa familiar que a gente falou. Eu acho que isso que torna os nossos negócios diferentes, né? Exato. E é muito importante. Isso não pode se perder nunca, né? E depois o que acontece? Esse negócio que diz as mulheres estão lá em cima e tal, é uma coisa que você vê hoje como água típico, não é, porque simplesmente elas vieram se preparando para esse momento, se for olhar, né? Até porque o homem foi meio deixando, né? Tu pode ver que hoje, a parte do estudo, tu não pega um cara muito estudioso hoje, dedicado, que vai se formar, que vai não sei o que, eles vão jogando com a barriga, e a mulher já vem, não. Ela já vem estudiosa, ela já vem pegando, que nem hoje eu, para mim, né? Se eu pudesse ter que nem eu falei, né? Eu tenho uma engenheira e coisa e tal, na parte da firma, eu vejo porque, assim, tu solta para ela, meu Deus, vem a planilha certa, vem a coisa, eu vejo para a Rosana também manda tudo, daí tu solta para o homem, vem tudo, Deus dará, daí eu acabo pelo menos, então, traz mulher aí, né? Vamos lá, né? Mas é uma parte, só que daí também tem a parte do homem, na hora que tu tá que nem na hora na estrada, o cara é mais homem, ele é mais seguro, ele tem menos medo, de noite ele é mais tranquilo, a mulher não, ela tem medo onde parar, se ela não vai estar sozinha. Na verdade, né? é um complemento, né? Exato. Homens e mulheres associados, acho que dá um bom... Sim. Mas essa questão, assim, feminina que se relaciona muito à questão de controle emocional e tal. Hoje em dia, assim, o mundo mudou tanto que você vê coisas boas e ruins em ambos, assim. Eu acho que fraquezas, pontos fortes e fracos. Então, a gestão emocional, tem mulheres hoje que são muito fortes e controlam muito bem isso. E tem homens que menos. E às vezes acontece mais para um lado, mais para o outro. Eu acho que o mundão tá aí, tem espaço para todo mundo. A gente não quer atropelar vocês, Júnior, de forma nenhuma. De forma nenhuma, não é uma disputa, não. Mas a gente gosta muito de poder dividir o espaço com vocês e a gente tem muito orgulho também do que vocês se tornaram, né? Com certeza. Porque tu pega, assim, quando você vai na questão de... Eu vejo muito pelo legado, né? Quando vocês forem reunir a turma dos gestores de frotas de frigorífica, que é o nosso lugar, assim, tu percebe que aonde tem o legado da família, os irmãos, as irmãs e tal, tu vê que eles estão desapontando pelo fato do agregado da união, entendeu? E sem você competir, né? Exato, levar esse negócio para frente. É claro que nem agora nós estamos falando das mulheres de vocês, porque é o mês de vocês e tudo mais, vocês precisam que tenha esse mês aí, que nem nós não temos, todo ano é outro. A gente não precisa que tenha nada, olha ele. Não, é só comemorativo, mas é muito, eu levo muito por si que hoje a conjuntura dos homens é ter uma mulher forte, que daí é o sucesso. Eu, por mim, penso
muito assim, nunca desagregar, sempre agregar. Então, acho que também é bom para esse exemplo a mulher que está acomodada, né? A mulher que está lá, que está tá vivendo a história do marido, só em casa, e confusão. Eu sempre olhei que a minha mulher tinha que fazer alguma coisa, sempre tive assim, não em casa, fazer o normal. E o que eu falo para a Rosana, se tu tiver um namorado que ele vai vir ter desagregar, ó, já tá errado, porque tu tem que ter o espaço, tu tem que se preparar para de repente, ó, vai ser uma grande gestora. Se tu vem um marido ou um namorado que vai ter ciúme ou vai querer desabonar isso aí, já no começo tu tira. Então, realmente esse negócio de vocês acertar o sucesso e em casa entender que você ainda precisa ir em casa, porque nem tu disse, para desempenhar o teu negócio, você tem que estar feliz em casa, você tem que estar bem assertivo no negócio aí, para o negócio, porque o dia a dia do desafio, e mais do que está se formando, é cada vez menos família, cada vez menos tudo, o sucesso gera uma olhada, todo mundo vai dizendo, então a gente cada vez mais tem que se blindar por causa do que os outros vêm atrás dizendo, não. E esse assertivo de estar, que nem a palavra resiliência, né? Tu tá ali, tu tá fazendo, isso aí vocês não vão olhar, mas nós vamos assistir isso aqui daqui 10, 12 anos com nossos filhos, vamos olhar e dizer, como nós pudéssemos assistir lá atrás as conversas, que nem eu falo pro pai, como uma roda de conversa deles, né? Quanto valiosa seria, né? Tá louco. Eu me lembro nos domingos, quando a gente ia na casa do seu Lodovino e fazia churrasco tudo junto lá. Hoje eu não consigo lembrar, eu queria te lembrar o que eles conversavam e coisa e tal, né? Então é uma coisa que hoje, a gente chegou graças a essas cabeças pensantes. Então a gente, tipo, Marvel ali, mas olha o que eles passaram, né? E como eles quiseram, e outra coisa, e passaram algum momento, né? Pega lá o plano Collor, que tirou todo o dinheiro na época, assim, a gente não sabe. Hoje, se acontece com nós um boom no sistema financeiro. Não dá nem pra pensar numa coisa dessa. Cair a internet, já para a empresa. É verdade isso. Tá louco, mas se ficar de 2 horas, ninguém vai assistir o podcast daí também, né? Eu acho que não dá uma palhinha. Mas falando nesse segmento de desafios do Júnior, justamente a gente quis fazer esse videocast comemorativo do Mês das Mulheres, porque trouxemos mulheres fortíssimas e quis encerrar esse mês justamente com vocês duas, que além de mulheres, são jovens, cabeça nova, ideias novas, eu sempre falei pro Júnior, né? Eu não tinha como deixar vocês de fora, porque são duas inspirações grandíssimas e fortíssimas. E a Rosana estava nervosa em convidar. Vamos convidar. Eu disse, será que elas vão vir? Imagina, de forma alguma, a gente agradece muito, a gente fica muito feliz de poder dividir esse momento com vocês, uma troca de experiências, uma né? troca que com certeza vai ter parte 2, vamos aí já que bacana, vamos sim. Organizar com os nossos pais, né, uma roda de conversa aí com o seu Ludovino, com o seu Leovir, com o seu Cestílio, com certeza vai agregar. Então eu queria deixar aqui meu muito obrigada do fundo do meu coração. Vocês são mulheres fortíssimas, são inspiração, com certeza, não só para mim, que é uma geração mais nova, mas como mulheres, como gestoras, como empresárias. Então, deixo aqui em nome da Niju, em meu nome, né, em nome do Júnior, o nosso muito obrigada. Espero que sejamos juntas aí por longos anos, né? Com certeza. E agregando conhecimento, mostrando que é possível, que dá resultado, que mulher pode trabalhar, que mulher pode entregar, que mulher pode ser tudo o que ela quiser. Então, queria deixar meu muito obrigada. Com certeza, a gente agradece muito, assim, você é uma pessoa incrível, assim, admiro muito você, Júnior, também. Te conheci ainda mais hoje, né? Falando tanto do que você sente sobre o assunto, parabéns, eu acho que é por aí o caminho. E a gente tá muito feliz, contem com a gente, eu acho que a parceria existe, né? Exatamente. E tem que continuar sendo positiva para os dois lados e o negócio fluindo. Obrigada, Paty, obrigada, Thalita. Imagina, a gente que agradece, né? Eu acho que o conhecimento, ele é ainda mais valioso quando ele é compartilhado. Então, se a gente puder fazer essa roda de conversa e muitas pessoas assistirem e se inspirarem, ou tirar 1% de uma ideia diferente, de uma inspiração diferente, a gente já atingiu o nosso objetivo, né? Claro, porque outra coisa, até pelo legado hoje, claro, existe competição das empresas, mas hoje, para te ter uma ideia, quando a pessoa vai assistir, que nem a parte de câmera frigorífica, tipo, hoje falta, tem trabalho para todo mundo, então não precisa ter esse negócio de competição, simplesmente pode ter um ligado crescimento, até porque a gente está precisando que o negócio flua, a gente quer criar um ambiente de harmonia, todo mundo pode crescer, tem lugar para todo mundo.
mundo, né? A sociedade Yeah. tá aí pra mostrar isso. Exatamente, Então, é isso aí. se a gente cria esse ambiente saudável, esse ambiente de troca, esse ambiente de que todo mundo pode, né, junto se abraçar e todo mundo pode crescer junto, é o que a gente sempre prega na Niju e é isso mesmo que é o nosso objetivo aqui no NijuCast. Muito obrigada pela sua participação. Eu ilustrei bem, eu me senti um pouco constrangido, 3 mulheres assim, mas é legal. E eu acho que tomara que a minha filha tenha o mesmo sucesso. A gente vai tentar, estamos preparando que essas mulheres aí vão cada vez voar mais alto e com certeza vocês fazendo esse sucesso todo faz a gente, nossa, se preparar. Eu vejo por mim, que eu falei para a Rosana, eu vou lá e eu vou falar o que eu vou dizer para que não vai ficar ruim para mim, né? Essa sabatina e coisa e tal, porque a gente sabe que vocês realmente se prepararam, se vieram, então, esse é o legal e eu acredito que fica aquele lema que as mulheres vão dominar o mundo, mas nós vamos lutar para estar junto, né? Então, E mulherada, se joga, que depois a rede aparece. É isso aí, brigadaço aí. Obrigada, e gente. 2024 a gente continua tendo esses grandes voos aí e vamos fazer acontecer, porque o sucesso de vocês, queira ou não queira, impacta no sucesso da Niju. Eu falo muito bem que o meu negócio não é vender só uma vez, o meu negócio é vender várias e várias vezes, e o meu produto tem que fazer acontecer para dar o lucro, para você cada vez comprar mais Niju, uma que sai, uma que vai. É o grande foco nosso nessa Atendimento questão. a cliente, né? Exato, e o Nosso sucesso. diferencial. Nós queremos que o nosso produto faça o sucesso na empresa de vocês, que vocês tenham sucesso, porque não pode se torcer que as pessoas vão amar, porque senão tu indo mal, tu para de me roda comprar e para não de pode, girar. não pode Tu ser não vai assim. mais parar de falar hoje? Eu vou parar. É legal. Não, muito legal. Vai ter Bacana. mais, ó. Vamos ver se me vamos ter convida mais, mais sim. 1, 2 vezes por ano eu venho. Pode ficar tranquilo. Mas Obrigadaço. Bora trabalhar? Bora. Exatamente sobre Tamo sucesso. E a NijuCast vem aqui justamente para isso, para compartilhar histórias de sucesso. Então encerramos mais um episódio muito incrível com essa turma que tá aqui, né? Uma geração nova aí entrando nesse viés de empresas familiares. E fiquem em aguardo do próximo, que vem muito NijuCast em 2024. E foi um até breve. sucesso, né? Ah!